Atualidades: elevação dos preços dos combustíveis e gás natural. Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos discutir aí a respeito da política de preços da Petrobras, que foi estabelecido lá durante o governo Temer e que agora tem um impacto significativo sobre a economia brasileira. O fato é que agora a Petrobras anunciou um reajuste de 39% no gás natural. Lembrando que esse gás natural ele é utilizado por siderúrgicas, metalúrgicas, termoelétricas, mas também como gás natural veicular, como gás encanado para os domicílios. Bom, por um outro lado, a gente se recorda que houve também o aumento nesse ano de 17% no botijão de cozinha. Isso porque há uma diferença fundamental entre o botijão de cozinha e o gás natural. O botijão de cozinha é o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Mas a gente observou também um aumento da gasolina e do óleo diesel que superam 40% de aumento somente no ano de 2021. Bom, a pergunta então fundamental é: por que é que nós estamos vivendo uma escalada de preço de combustíveis no Brasil, professor? Primeiro, vamos nos recordar. A Petróleo Brasileiro S.A. é uma companhia de capital misto. No entanto, o governo federal ele tem a maioria das ações com direito a voto e, portanto, ele tem o controle administrativo e operacional dessa empresa. Observe lá que toda empresa pública, mesmo que ela seja de caráter misto, ela tem uma razão de existência, que não é simplesmente a lucratividade. O objetivo de uma empresa estatal é fazer política pública, porque senão, se nós não quiséssemos fazer política pública no setor de combustíveis, bastava a gente privatizar. Perfeito? Bom, mas a gente sabe também que o setor energético é um setor estratégico aqui e em qualquer lugar do mundo. E aí nós estamos falando de que fonte de energia é matéria-prima fundamental para o processo produtivo e, portanto, para o crescimento e o desenvolvimento do país e absolutamente fundamental para garantir condições mínimas de conforto segundo o nosso padrão de vida. E, portanto, também é fundamental para todas as famílias. Pois bem, é por isso que todos os países desenvolvidos do mundo tratam o setor energético com muito cuidado, porque é claro que o setor energético tem que dar lucratividade para a Petrobras, para a Eletrobras e outras empresas atuantes no mercado. Porém, há de se perceber, e repito isso, que o motivo da existência de uma empresa estatal de capital misto é para fazer política pública. E isso, muitas vezes, afeta a lucratividade da empresa. E aí, quando eu falo afeta a lucratividade, significa dizer que ela pode não ter a lucratividade potencial. Porém, ela atende a outros critérios da intervenção governamental, que é, por exemplo, a equidade. Hoje, a Petrobras domina 98% do mercado brasileiro de prospecção e de refino de petróleo. Então, na prática, o que a Petrobras tem é um monopólio. É o que nós chamamos de monopólio de escala. Outras empresas entrantes no mercado têm custos adicionais da produção de barril de petróleo que a Petrobras não tem. Isso porque ela já desenvolveu a sua rede de gasoduto e oleoduto, de refinarias, ela tem uma expertise nesse segmento, ela tem plataformas de petróleo, ela tem escala de produção. Então, na prática, a Petrobras exerce quase que o monopólio do segmento. A distribuição para os varejistas e o consumo final é que é mais ou menos pulverizado no país. Mas observe aí que no mercado de GLP, por exemplo, apenas 6 distribuidoras dominam mais de 80% do mercado. E, portanto, aqui a gente tem uma condição clara de oligopólio. Bom, qual é a grande questão? A grande questão é que o processo de corrupção dentro da Petrobras, ao longo do governo Lula-Dilma, se encaminhando para o início do governo Temer, o loteamento dos cargos
da diretoria da Petrobras entre o Partido dos Trabalhadores, o Partido Progressista e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, levou a empresa a ter uma série de atuações errôneas no passado, o que levou a um alto endividamento da companhia. A corrupção foi esclarecida pela Operação Lava Jato, onde um cartel de empreiteiras, teoricamente liderado pela Odebrecht, mas dos quais faziam parte também a Carioca Engenharia, a UTC, a Queiroz Galvão, a Galvão Engenharia, dentre tantas outras, pagavam propina para a diretoria da Petrobras, que por sua vez era indicado por esses três partidos políticos, PT, Partido Progressista e MDB, e parte dessa propina era paga para alguns líderes políticos individuais, dentre eles o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do MDB, mas tivemos também propinas que foram pagas para outros políticos, alguns deles assinaram inclusive delação premiada com o Ministério Público Federal e o Supremo Tribunal Federal, e nós tivemos lá elucidado pelo menos uma grande parte desse esquema de corrupção que envolvia os partidos políticos, a diretoria da Petrobras e um cartel de empreiteiras. O resultado é que, diante de um alto endividamento da companhia, o presidente Michel Temer resolveu mudar a política de preços da Petrobras. A partir de agora, lá em 2017, a Petrobras seguiria o preço internacional do barril de petróleo. E isso é uma temeridade por si só. Por quê? Porque ao seguir o preço internacional do petróleo, eu deixo de controlar duas variáveis importantes para o preço do produto no Brasil. Primeiro, a demanda do resto do mundo, que é algo que eu não controlo, e aí se a demanda do resto do mundo por petróleo aumenta e a oferta permanece constante, eu tenho que a demanda maior que a oferta provoca a elevação do nível de preço, sem que isso tenha absolutamente nada a ver com o Brasil. Por um outro lado, qualquer desvalorização do real, qualquer desvalorização cambial, leva ao aumento do preço do barril no mercado doméstico, porque eu teria que dar, em tese, uma quantidade maior de reais para comprar o mesmo barril de petróleo. Então nós chegamos a uma situação, e me permita aqui emitir uma opinião de cunho pessoal, nós chegamos a uma situação absurdamente esdrúxula em que a Petrobras, em plena pandemia de 2020, bateu recorde de lucratividade. Por que ela bateu recorde, Porque ela segue o preço internacional do barril do petróleo. E dado o aumento do preço internacional do barril do petróleo e a desvalorização do real, ela está vendendo o petróleo no mercado doméstico cada vez mais caro, sem que isso tenha absolutamente nada a ver com os seus custos de produção. Ora, quando eu aumento o GNV, o gás natural veicular, ou o gás natural, como agora, em 39%, quando eu aumento o preço da gasolina só em 2021 em mais de 40% e do diesel também, primeiro, eu estou impactando o indicador inflacionário. Segundo, eu estou aumentando o custo do transporte no Brasil, tanto para a classe trabalhadora, que se move pelo modal rodoviário, tanto para o transporte de carga, onde 65% da carga no Brasil é transportada por modal rodoviário. Eu estou encarecendo o preço do gás natural para as termoelétricas, e o Brasil se tornou, nos últimos anos, cada vez mais dependente das termoelétricas, o que significa um custo de energia mais caro, já que a termoelétrica queima gás natural para gerar energia elétrica. Eu estou gerando um custo mais alto para empresas siderúrgicas, metalúrgicas, cerâmicas e outros que utilizam o gás natural como matéria-prima para o processo industrial. Eu encareço os fertilizantes, que tem no gás natural um componente importante. Enfim, eu encareço todo o custo da cadeia produtiva, tornando os produtos mais caros para os brasileiros, mas também mais caros para a exportação e, portanto, tirando competitividade do Brasil. Isso parece louco num país que, em 2006,
ao descobrir o pré-sal, vai anunciar em 2008 que é autossuficiente em petróleo e que agora passa a adotar o preço internacional do barril. Me perdoa, eu tenho visto alguns colegas economistas, dizerem que a política de preço da Petrobras está acertada e alinhada com o mercado internacional, comparando com países que não são autossuficientes em petróleo. Faz sentido, por exemplo, que a Inglaterra, que a França ou que Portugal adotem o preço internacional do petróleo? Sim, porque são países que não são autossuficientes e precisam então importar. Então o preço interno varia de acordo com o preço internacional do petróleo. Perfeito. Mas para o Brasil, essa política só tem um interesse, que é garantir a lucratividade da Petrobras e, obviamente, dos acionistas minoritários da companhia. Isso porque uma série de investidores da companhia lucram à medida que a empresa tem uma lucratividade maior. Eu tenho uma valorização das ações e eu tenho uma distribuição de dividendos maior. Então, deixa eu entender, professor. Nós estamos sacrificando toda a população brasileira, pagando um combustível absurdamente caro para poder atender a duas máximas fundamentais de que o governo não intervém na Petrobras e de que os rentistas, que são os sócios minoritários, exigem que não haja intervenção na companhia. Exatamente isso. Toda a economia brasileira sofrendo para poder atender a demanda de lucro da Petrobras e aumentar a rentabilidade dos rentistas que têm ações da Petrobras. É preciso que alguém pergunte assim, professor, mas não são os acionistas minoritários que, ao acreditar na empresa, compraram ações e, portanto, é legítimo a sua lucratividade? Óbvio que nós queremos que a Petrobras dê lucros. No entanto, nós não podemos levar em consideração duas variáveis que nós não controlamos, que é o câmbio e que é o preço internacional do petróleo. Qualquer um faria o quê? Analisaria o custo de operação da Petrobras, incluindo uma margem para o pagamento das suas dívidas, uma margem para o reinvestimento na própria companhia, uma outra que levasse em consideração como variável o preço internacional do petróleo, colocaria uma margem de lucro considerada adequada pelo mercado e só. E isso seria o representativo do mercado, mesmo porque hoje o que se transaciona de ações da Petrobras são no mercado secundário e não no mercado primário. Portanto, a compra e venda de ações não gera lucro para a empresa. Isso gera, na verdade, movimentação financeira e eventual lucro para os acionistas, para os rentistas, e não para a Petrobras. A Petrobras se financia no mercado, através da emissão de debêntures, através de empréstimos dentro e fora do país. Então, o ponto fundamental é que não podemos ter como argumento de que a Petrobras não pode praticar uma outra política de preço, porque isso faria uma perda de rentabilidade nos acionistas, e esses acionistas é que financiam a Petrobras. Isso não é verdadeiro. Legal? Então vem para cá, vamos tentar entender um pouquinho dessa história. A Petrobras elevou em 39%, em média, o preço do gás natural vendido a distribuidoras que atendem a todos os consumidores. A companhia decidiu fazer os reajustes porque isso está estabelecido na sua política de preços. O aumento deve-se principalmente à valorização das cotações do petróleo no mercado internacional e também à taxa de câmbio e ao índice inflacionário medido pelo IGPM, o Índice Geral de Preços Médio da Fundação Getúlio Vargas, associado à parcela de transporte nos contratos. O produto é um importante insumo para as indústrias termoelétricas e serve de matéria-prima, por exemplo, para a produção de fertilizantes. Até agora, a Petrobras já reajustou, só em 2021, a gasolina em 46,2%, o diesel em 41,6%
e o botijão de gás em 17%. Bom, aí o que acontece? O presidente Jair Bolsonaro chegou a reduzir parte da tributação sobre a cadeia produtiva do petróleo e gás para tentar diminuir o preço do combustível na ponta. Isso é um erro. Por que é um erro, professor? Porque mesmo que a carga tributária fosse diminuída em cima da cadeia produtiva do petróleo, e isso é dificílimo de ser feito, porque isso implica lá a alteração da receita tributária do governo federal e também dos estados, e considerando que nós estamos diante de uma pandemia com queda de receita tributária e nível de atividade econômica muito baixa, você simplesmente não tem espaço orçamentário para fazer corte muito significativo de impostos na cadeia de petróleo, sem que isso signifique lá prejuízos graves para os cofres dos estados e do governo federal, já que eles têm que atender a demanda do conjunto da população com gastos extraordinários na área de saúde, dada a própria pandemia. Então, politicamente e economicamente, é quase impossível que seja feita. Professor, a carga tributária é muito alta na cadeia dos combustíveis? Ela é considerada muito alta, talvez até excessiva. Porém, imaginemos uma hipótese que nós cortássemos a carga tributária pela metade. Se o real continuar se desvalorizando ou se o petróleo no mercado internacional continuar aumentando o preço continua aumentando dentro do mercado interno. Vamos parar para pensar. Pense comigo. Eu corto a tributação pela metade. Suponhamos que isso fosse possível, política e economicamente. Mas se o real continuar se desvalorizando, eu terei que dar cada vez mais reais para comprar dólar, para poder comprar o barril da Petrobras em dólar, já que a Petrobras segue o preço internacional do petróleo, correto? Segundo, se a demanda mundial de petróleo, num período pós-pandemia, aumentar, o preço do petróleo no mercado internacional também poderá ser aumentado. E aí, como a Petrobras segue o preço internacional, mesmo que haja diminuição da carga tributária, o preço continuaria a subir. E alguém falaria assim, mas subiria menos. Claro, subiria menos, mas por um outro lado, você teria o prejuízo na receita tributária para o cofre público, tudo bem? Diante de um momento de fragilidade da economia brasileira, onde ela tem, de um lado, gastos extraordinários com a própria pandemia e, do outro lado, um nível de atividade econômica muito baixa. Portanto, o raciocínio de que a diminuição da carga tributária por si só permitiria a queda do preço do combustível está profundamente equivocada. Porque se eu tiver redução de carga tributária e a demanda mundial de petróleo e a desvalorização do real continuarem, o preço vai continuar a subir. Perfeito? Olha para cá. Quais são os impactos sobre a economia brasileira, né? Primeiro, o impacto sobre o custo do frete. 61% do transporte de carga no Brasil é realizado pelo modal rodoviário. É claro que se o preço do frete aumenta, lá na frente o preço do produto também aumentará. O aumento do custo dos deslocamentos dos trabalhadores, com passagens de ônibus, de van, de perua, cada vez mais cara, tirando renda da classe trabalhadora. A perda de competitividade dos produtos brasileiros no mercado interno e externo, dado o aumento dos custos de transporte, pressão inflacionária. E quais são as causas, professor? Primeiro, a mudança na política de preços da Petrobras durante o governo Temer e que se mantém durante o governo Bolsonaro de seguir a cotação internacional do barril de petróleo. Isso aqui é um grave erro. Segundo, a subutilização das refinarias da Petrobras. Inacreditavelmente, tem algumas coisas que acontecem no Brasil que, se a gente contar, ninguém acredita. O Brasil expandiu a sua capacidade de produção de petróleo cru, ao longo dos anos, inclusive com a descoberta do pré-sal, que é a mais importante descoberta de petróleo do mundo dos últimos 50 anos, que dobrou as reservas brasileiras,
e que pode ter até 100 bilhões de barris de petróleo na área do pré-sal, o que tornaria o Brasil o sexto maior produtor mundial do óleo mineral, mas o Brasil não modernizou e não ampliou o número de refinarias. Então eu comecei a ter um problema. O custo de refinagem desse produto no Brasil, né, dentro de refinarias atuais, ele é, por vezes, mais caro do que a importação do produto acabado. Então, o que o Brasil começou a fazer? Exportar petróleo cru mais barato e comprar derivados de petróleo mais caro, como óleo diesel, gasolina, querosene de aviação, nafta e por aí vai. É inacreditável. Você está exportando óleo cru mais barato e está importando derivado mais caro. Mas a importação de derivado responde apenas por 20% do mercado, o que significa dizer que o sucateamento, né, das nossas refinarias, ou pelo menos a sua não modernização e a sua não ampliação com a criação de novas refinarias, faz com que eu mantenha 1/3 das refinarias do Brasil subutilizadas. Outro ponto. A exportação de óleo cru, pesado, e a importação de derivados e a desvalorização do real. Enquanto o real se desvalorizou 38,8% de janeiro de 2018 a 3 de fevereiro de 2021. É a moeda que mais perde o valor em todo o mundo. Dito isso, esse aumento de preço, ele vai na contramão daquilo que havia dito o ministro Paulo Guedes. Ele havia dito lá atrás, há 2 anos atrás, que com o novo marco regulatório da área de gás natural, o preço do gás natural cairia pela metade em 2 anos. Pois bem, 2 anos depois, o preço do gás natural agora sofre um aumento de 39%. Não somente ele não caiu pela metade, como ele teve um aumento de quase 40%. E aí vem a pergunta, por que Paulo Guedes disse isso, né? Recentemente ele deu uma entrevista dizendo que ele havia dito aquilo, porque se fosse aprovado de imediato a lei, ela teria em 2 anos a capacidade de alterar o mercado de gás. Duplamente incorreto. Primeiro, porque parece que ele não conhece a situação no parlamento brasileiro. A proposta de uma nova legislação, ela não acontece pelo estalar de dedos, né? Isso tem que passar pelas comissões, é obrigatório, tem que haver uma discussão na Câmara e no Senado da República para então ir à sanção. E lembrando que existe uma série de outras leis e de projetos, dentre eles a própria reforma da Previdência, que fora, né, encaminhada pelo governo federal como prioridade ao parlamento. Então é claro que a lei só foi sancionada agora, em 2021. Então o que a gente pode observar é que há uma grande incorreção por parte do ministro, por parece que ele não percebe que há uma diferença entre a vontade e aquilo que é a realidade de discutir essas ações com o parlamento. E o parlamento, óbvio, em tese, representa a população, o Senado da República representa os estados e todos têm interesses que não necessariamente são convergentes. Isso é próprio da democracia. Na democracia, nós temos que discutir o tempo inteiro todos os assuntos a fim de chegarmos ao melhor denominador. Então, agora foi aprovada a nova lei do gás. Pode gerar repercussão positiva para o futuro, mas alguns especialistas, como o Adriano Pires, né, da Confederação Brasileira de Infraestrutura e Energia, ele nos diz que a própria lei não trouxe estímulos a uma maior competição dentro do mercado de distribuição de gás. Então eu trouxe lá o aumento da competição na produção de gás, onde na prática a Petrobras tem um monopólio, e não trouxe, né, um nível de competitividade maior dentro das distribuidoras, juntando com aquelas que seriam produtoras. Perfeito? Vem para cá. Então observe aqui como que os combustíveis, né, eles impactam a inflação. Então, o aumento de agora vai na contramão das declarações do ministro Paulo Guedes, da Economia. Em 2019, o economista afirmou que faria um choque de energia barata com o fim do monopólio da Petrobras, o que, segundo ele, permitiria a queda do valor do gás natural
em até 40%. Então, lá em janeiro de 2019, nós tínhamos que o etanol, né, ele custava R$ 2,80 e nós temos que agora, né, em 2021, já custa R$ 4,10. Por um outro lado, nós temos que a gasolina saiu de R$ 4,30 para R$ 5,50 e de que o diesel de R$ 3,40 para R$ 4,20. Portanto, aumentos, né, significativos diante de uma inflação acumulada no período de apenas 10,23%. Então, é literalmente garantir a lucratividade da Petrobras em cima da classe trabalhadora e empresarial brasileira. A Petrobras, deveria levar em consideração, na determinação dos preços, os seguintes aspectos. O primeiro, o custo de produção, a amortização, né, de investimentos e de dívidas, um fator para investimento da empresa para os próximos anos, a margem de lucratividade média do mercado, além de um fator de ponderação do preço internacional do barril de petróleo, lembrando que a Petrobras detém mais ou menos 98% da extração no Brasil. Então, observe a projeção de referência, tudo bem? Feita pela empresa de pesquisa energética que é ligado ao Ministério da Economia, tudo bem? Observe lá que em 2020 houve o menor preço de petróleo no barril Brent em dólares, em $40, mas que a expectativa é que para 2022 até 2030 o preço dobre. Então ele sai de $40 e vai para 83. Então você imagine, se o Brasil continuar seguindo o preço internacional do barril de petróleo, a gasolina vai dobrar e o diesel também daqui até 2030, segundo projeção da EPE, pelo menos em termos de custo. Na avaliação de Adriano Pires, que é o diretor do CBE, que é o Centro Brasileiro de Infraestrutura, a nova lei do gás, aprovada no Congresso em março agora de 2021, não criou mecanismos para acelerar a multiplicidade de fornecedores. O que incomoda é que a Petrobras continua sendo a única fornecedora. Quem está aumentando o preço é a Petrobras. A distribuidora tem de quem comprar, não tem de quem comprar. Além disso, o novo marco do gás natural não criou nenhum mecanismo para incentivar a expansão da rede de transporte de uma maneira mais rápida, segundo o especialista. Atualmente, cerca de metade do gás que sai dos poços do país é reinjetada nos postos, por falta de infraestrutura para levar o insumo até o consumidor final. A construção de gasodutos, por conta da iniciativa privada, não deslancha, pois é mais vantajoso comercialmente importar gás de outros países, porque há excesso de oferta e até a Argentina exporta para o Brasil. E aqui tem uma segunda crença do ministro Paulo Guedes que eu considero completamente equivocada, que é a de achar que com um novo marco regulatório do gás, por si só, o novo marco, embora, claro, ele possa contribuir, mas que apenas com a nova lei do gás, inicialmente, a iniciativa privada vai lá e vai construir gasoduto, vai construir termoelétrica, vai construir rede de distribuição para os domicílios, para o setor termoelétrico e industrial. Isso não é uma prática do segmento. E sabe por que não é? Porque um gasoduto, ele é o que nós chamamos em economia de sunk cost. O que é isso? É um custo afundado. O custo é muito alto de instalação, eu não tenho flexibilidade de trajeto, muitas vezes o gasoduto exige pesadas compensações ambientais, ele tem que ser monitorado muito de perto, porque qualquer vazamento cria um dano social e ambiental muito grave, e no momento que a empresa resolve, por exemplo, deixar o negócio, tudo bem, eu não tenho como levar aquele capital para outro lugar. Então é o que nós chamamos de custo afundado, né?
Então eu fiz o investimento na construção do gasoduto e agora só se eu vender essa estrutura para um outro operador, porque ele não tem utilidade para nenhum outro segmento econômico. Legal? Vem para cá. Dito isso, observe aqui como é que ocorre a linha de gasodutos no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos e na Europa. Se você olhar para os Estados Unidos acima, eles têm 497 mil quilômetros de distribuição de gás natural. Se você olhar, para a Europa tem 200 mil quilômetros de distribuição de gás natural. A Argentina, muito menor que nós, 16 mil quilômetros, enquanto que o Brasil, apenas 9.400. Então, a possibilidade de fazermos uma grande revolução utilizando o gás natural, que é menos poluente do que o petróleo, tem, pelo menos de cara, um empecilho que é a própria infraestrutura. No Brasil, 91% das famílias usam gás de botijão para cozinhar, enquanto apenas 8% usam gás encanado, como é chamado o gás natural, segundo dados de 2019 do IBGE. O gás natural é destinado principalmente para a indústria, 43%, para a geração de energia elétrica, 38%, e para veículos movidos a gás, GNV, gás natural veicular, 9%. Com as residências respondendo por apenas 2% do consumo desse combustível no país, conforme dados de 2020 da ABGás, isso tem um impacto no custo para o setor produtivo, no aumento do preço do GNV, para os carros, no aumento da conta de energia por conta das termoelétricas e no aumento do gás domiciliar. Observe aqui que o consumidor também deve sentir a alta do gás natural na conta de luz, já que o custo para a geração térmica deve subir, o que tende a ser repassado aos preços pelas distribuidoras de energia por ocasião dos reajustes anuais. As hidrelétricas responderão por apenas 49% da energia do Brasil em 2029. Hoje, em 2020, a hidrelétrica representava 64% e a termoelétrica 14%. A projeção da empresa de pesquisa energética é que para 2009, 49% seja hidrelétrica e 19% seja termoelétrica. Observe que o nível dos reservatórios em 2021 é o menor da série histórica desde 2015. Nós chegamos a maio com apenas 34% da capacidade de água nos reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste, lembrando que os reservatórios do Sudeste são os mais importantes para a geração de energia elétrica de todo o país. Perfeito? Bom, pessoal, terminamos então essa aula por aqui. Um abraço forte para você e bons estudos!